Nós aqui estamos agora no nosso momento de vida no campo. Aqui está uma família de Adelândia, nossos irmãos de muitos anos, grandes amigos, e vieram fazer uma visita aqui no Vitrine do Lago. O que vocês acharam daqui? Gostaram? Sim! Muito! E aí, o que você acha sobre esse projeto, meu irmão Antônio, de vida no campo? Bom, para quem conhece as profecias, sabe que vai chegar um momento que realmente a gente tem que tomar uma decisão de estar num lugar assim mais isolado para estar evitando assim problemas grandes na nossa vida, na vida da nossa família. Então, olhando para o lado espiritual, eu creio que todos têm que pensar nisso e já no momento, porque se deixarmos tudo para a última hora, já não tem tempo para planejar, mas já é um caso de fuga. E caso de fuga é deixar coisa para trás, é renunciar a muita coisa que, se a gente planejar, não vão ter que passar por essas frições. Então esse lugar aqui é muito ideal para isso, porque tem um local assim muito apropriado para a gente estar afastado de tudo aquilo que vai ser prejudicial para a nossa vida espiritual. E é um conselho da Bíblia, é um conselho assim de Deus para nós, já pensar nisso, nesse momento, pensando na nossa família, em toda a vida, principalmente nossa vida espiritual. Amém. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, com muita satisfação cumprimento a todos e mais essa oportunidade de abrirmos a palavra de Deus e podermos estudar. Hoje, no encerramento de mais um trimestre, o terceiro trimestre do ano de 2020, fazendo amigos para Deus, a alegria de participar de sua missão. De fato, mais do que nunca hoje, o momento em que estamos vivendo, esse trimestre em especial marca a história do povo de Deus sobre a face da Terra, pelo que o planeta Terra está vivendo. Em função de uma pandemia que as potestades da maldade jogou em cima do planeta e a obra de Deus tem sofrido grandes impactos, mas Deus não descuidou de ninguém. Ninguém está fora do olhar de Deus. E Jesus está perto de voltar, muito mais do que imaginamos. E é por isso que hoje, no encerramento desse trimestre, estamos aqui, levantando tudo isso que estudamos durante o trimestre diante da realidade que estamos enfrentando. Eu gostaria, antes de iniciar essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade marcante em nossa vida, de podermos estudar a Tua palavra e refletirmos acerca das orientações que Tu tens para o Teu povo, para que possamos, em muito breve, Te abraçar nas nuvens dos céus. Te pedimos a Tua direção e guia, e que Tu perdoe os nossos pecados, de nossos lares também representados, e de todo o Teu povo que habita debaixo da faixa do conflito. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como estamos encerrando o trimestre, eu gosto de revisar os tópicos do trimestre. Eu gostaria de convidá-los a abrir a lição no índice, né? E acompanharmos pelos temas mencionados no índice. O primeiro tema que estudamos, por que testemunhar? Irmãos, vimos nessa lição que é inevitável para qualquer indivíduo que pertença à raça eleita, é inevitável não testemunhar. Todos que fazem parte da raça eleita irão testemunhar, porque sabemos que a raça eleita é apenas aquele crente que de fato é convertido e vive e adora a Deus em espírito e em verdade. Respira a obra, respira a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva. Crente não convertido ainda é raça caída, mesmo que esteja há 30, 50, 80 anos dentro da igreja. Mas se não é convertido, ainda pertence à raça caída e infelizmente vai sair junto com o joio no meio da poeira do planeta. Raça eleita, esse sim. Esse testemunha o tempo todo. Ele tem nos olhos, tem nos lábios e tem nos atos as insígnias, os brasões
de alguém que pertence ao exército de Deus nesse universo, atuando aqui no planeta Terra. Na lição 2, nós estudamos testemunhas cativantes, o poder do testemunho pessoal. Irmãos, ninguém segura. Não tem como segurar alguém que de fato é raça eleita, ama e vibra com a obra. E é tão espontâneo e tão natural que ele vai ser reconhecido pela luz que tem nos olhos dele e em seus atos. Jesus falou, se no teu olho tiver luz, todo o seu corpo será luz. Mas se no teu corpo tiver trevas, todo o seu corpo será trevas. Então não precisa de você dizer para ninguém, eu sou crente, não precisa. Você é reconhecido pela luz de Cristo nos seus olhos. Por isso que ele diz que vós sois a luz do mundo e vós sois o sal da terra. Para auxiliar no tempero na vida alheia, né? E não atrapalhar a vida alheia. Então isso é muito importante. Na lição de número 3, nós estudamos olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Irmão, isso aqui é tão impactante e é uma responsabilidade tão grande. Nós olharmos para as pessoas pensando o que Jesus falaria ou o que Jesus faria se estivesse em meu lugar. E é uma pergunta que facilita muito as nossas escolhas também. E a única palavra que eu diria que é uma palavra-chave que consegue nos promover dentro dessa situação de forma espontânea é o amor ágape. Aquele revelado em 1 Coríntios capítulo 13. Amor incondicional. Esse amor, que não é amor troca, que é um amor espontâneo, que é um amor natural que você tem a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Você consegue viver isso. Aí tanto faz ser um casal, tanto faz ser pai e mãe, ou ser filhos. Nós estaremos amando dessa forma o nosso semelhante, seja ele próximo de nós ou longe de nós. Seja ele um morador de rua, seja ele alguém que vive nos mais altos luxos da humanidade. Olharemos para as pessoas como sendo todos mordomos de Deus, seja que cuida de um talento ou de milhares de talentos. E respeitaremos, reconheceremos o nosso limite e muito mais então o limite alheio. Saberemos aonde devemos falar e aonde devemos calar. Porque o amor ágape nos promove a ser dessa forma, a agir dessa forma. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. O quarto tema, nós estudamos o poder da oração intercessória. Irmãos, é indispensável. Não é como nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, hora de orarmos, só lembrar da gente, só lembrar dos nossos familiares. Nós precisamos o tempo todo estar lembrando que enquanto eu e você estamos em paz e tranquilo e segurança, tantas e quantas pessoas que Deus tem observado, tem olhado, tem feito tudo para usar os governos, as prefeituras, tudo, para alcançar esses escolhidos de Deus que às vezes está lá, é um morador de rua, não conseguiu nem ter o seu teto para entrar debaixo para dormir, mas Deus está olhando por ele. E se eu e você não nos lembrarmos de orar por essas pessoas, pelo povo de Deus espalhado debaixo da faixa desse grande conflito entre o bem e o mal, tem alguma coisa errada. Porque por estarmos bem não significa que todo mundo está bem. Quantos estão nos hospitais uma hora dessa? Quantos estão nas cadeias? Quantos estão nos hospícios? Quantos estão esparramados pelo mundo afora, em situações diversas, debaixo de guerra e debaixo de perseguição aberta? Lá na China mesmo, tem campos de concentração desde a Segunda Guerra Mundial até hoje. As pessoas que não concordam com o sistema vão para o campo de concentração. E só Deus sabe o que vai acontecer para lá. E isso não tem como esconder, são coisas que ninguém gosta de falar, mas é uma verdade. Desde 2018 as igrejas cristãs têm sido dinamitadas na China. Basta levantar um governo esquerdista desse nos Estados Unidos, que é o que está prestes a acontecer, e ninguém segura mais o que vai acontecer na história desse planeta. E aí, você está pronto? Você está ligado, está conectado com a palavra viva, para poder tomar as providências da maneira que deve tomar? Pense nisso. É muito sério. Por isso, lembre-se, a oração intercessória. Você está bem aqui, mas alguém lá está perdendo, quem sabe, a sua vida. Está perdendo a sua liberdade. Outros lugares do planeta, os cristãos são dinamitados. Os cristãos são decapitados.
Os cristãos são queimados vivos. Isso acontece aqui no Brasil, não. Em vários países da Europa, não. Nos Estados Unidos, não. Mas em outras regiões do planeta, como lá na Índia, como em algumas regiões do Oriente, da Ásia, de um modo geral, tem acontecido muito. E é por isso que Jesus está voltando, para recolher os seus. Mas não se esqueça que 70% desse planeta é representado ativamente pelo dragão. Só 30% pelo mundo cristão. E é uma quantidade muito pequenininha. Provavelmente, no máximo 5% de pessoas, segundo as contas da pena inspirada, que vai de fato entrar no céu. E se você conhece essa conta, o que você está fazendo para fazer parte deles? Só basta você aceitar. Só basta eu aceitar e viver isso, para a honra e a glória de Deus. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. No quinto tema, nós estudamos capacitação do Espírito Santo, né? Para testemunhar. Irmãos, aqui nós estamos falando de poder. Não é força, poder. O Espírito Santo, ele nos enche não só de sabedoria, como de conhecimento aberto e de força, poder, para sermos vitoriosos. É contarmos com isso e temos a vitória aberta. No sexto tema, dando sequência ao quinto tema, possibilidades ilimitadas. Irmãos, essa conexão com o Espírito Santo é tão maravilhosa que obras divinas, não humanas, verdadeiros milagres, passam a acontecer na nossa vida, na vida dos escolhidos do Senhor, porque nós servimos ao Deus do impossível. No sétimo tema, compartilhando a palavra. Irmãos, duas palavrinhas conseguem resumir isso: gratidão e amor. Reconhecer que realmente nós estamos salvos graças ao sacrifício que Cristo fez no Calvário. Sabemos que Ele morreu a morte eterna, foi o primogênito dos mortos. Foi o único ser no universo que suou sangue, sabendo que tipo de morte que ele ia sofrer. Um sacrifício vivo de um Deus vivo, por amor de Deus que amou o mundo de tal maneira que assim entregou o seu único da espécie. A morte de um ser divino para salvar mortais caídos, como estava todo esse planeta e ainda está até hoje. Nos convidando a fazer parte de uma raça escolhida, de uma raça eleita. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, meu irmão. Gratidão e amor. É o que nos motiva a continuarmos lutando rumo à vitória, que já foi vencida por Cristo e nós só iremos subir com Ele nas nuvens do céu, nesse pódio de vitória mais elevado da história do universo. E é claro, sendo assim, teremos sempre prazer em compartilhar a palavra de Deus com o mundo ao nosso redor. No tema de número 8, ministrando como Jesus. Como Jesus ministrava? Irmãos, simplesmente ele era focado na obra, conectado com o Pai o tempo todo e focado na sua missão. Nada interferia a sua missão, nem tempestade. Um momento que ele sentiu cansaço, estava dormindo lá na proa do barco e a tempestade quase que arrebenta com aqueles barcos, atravessando no mar da Galileia. Quando o acordaram, ele simplesmente fica de pé, estende a mão para o mar e manda o mar calar a boca. E tudo se tornou uma bonança, mostrando que ele de fato é o Deus do impossível. E ele está aí à nossa disposição até hoje para fazer o mesmo em nossa vida. Nas tempestades de nossas vidas, nos conduzindo à nossa vitória individual e congregacional. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Se estivermos focados na obra, essa vitória é certa. Na lição de número 9, desenvolvendo uma atitude conquistadora. Irmãos, aqui é um ponto muito nobre da palavra de Deus, onde tanto no exemplo de Cristo, quanto no exemplo desses apóstolos depois que eles se converteram de fato, irmãos, preciosas lições da conquista, do fundamento da conquista da amizade para o evangelismo seguro. Você evangelizar sem conquistar a amizade não é a mesma coisa. Pode acontecer de ser vítima daquela semente que cai na beira da estrada, entra num ouvido e sai no outro.
Mas se você preocupa-se em ser amigo de fato, em ser útil a esse indivíduo, a essa pessoa que você está objetivando conquistar para levar aos pés de Cristo, tem outra força, tem outro poder. Porque você envolve o Espírito Santo, envolve o Deus do impossível na vida daquela pessoa também. E terá uma força muito maior. Essas pessoas que vocês viram aqui na abertura, esse casal, há 34 anos atrás, eles saíram lá de Adelândia, conheceram a mensagem pela pena inspirada e entraram lá na igreja onde eu frequento, sentaram na minha sala e me convidaram para poder fazer a escola sabatina lá na fazenda, começar um trabalho lá que eles tinham muita vontade de fazer e queria um apoio para esse tipo de situação. Na semana seguinte, eu já fui para lá com eles e juntos começamos um trabalho, uma obra magnífica naquele lugar, mas conquistando almas aos pés de Cristo. Passava os fins de semana lá, fazendo serenatas nas fazendas, e fazendo escola sabatina, cantando, tocando violão. E logo já era uma rotina, escola sabatina e culto lá na fazenda, na fazenda deles. E começou a batizar a gente. Logo depois construíram uma escola lá na fazenda. Começou a ter aulas, de fato, apoiados inclusive pela prefeitura local. Mais tarde, eles ganharam um lote na cidade de Adelândia e construíram uma igreja que dentro de um ano, exatamente, ela foi organizada. Coisa rara na história do povo de Deus. Uma igreja surgir e dentro de um ano já se tornar uma igreja organizada. E grandes obras têm sido feitas naquele lugar, grandes maravilhas, grandes sinais Deus tem apresentado na história do evangelismo do povo de Deus. E é algo realmente que marca a nossa vida, porque todos aprenderam a desenvolver uma atitude conquistadora. No tema de número 10, um modo emocionante de se envolver. Irmãos, pela Bíblia todinha, desde o início nós vimos que os pequenos grupos é uma forma muito importante. Isso que começou lá na fazenda São Manuel, desses que fizeram a abertura aqui, Minutos de Vida no Campo, que eu acabei de contar a experiência, foi pequeno grupo. Começou um pequeno grupo e se tornou uma grande igreja. E está lá funcionando normal. E assim, quantas na face da terra aconteceram do mesmo jeito? Porque os pequenos grupos, eles conseguem disseminar a palavra de forma muito íntima e muito amiga. E ninguém segura. Por isso é importante continuarmos nos nossos lares com os pequenos grupos, e nos campos vai terminar a obra de Deus exatamente com esses pequenos grupos, e todo espalhado sobre a face da terra, nos campos igual, exatamente como nós estamos aqui. Muito importante termos consciência disso, porque sim, é um modo emocionante de se envolver na causa de Deus. Na lição de número 11, compartilhando a história de Jesus. Irmãos, em qualquer obra, é indispensável compartilharmos da história de Jesus. A história dele é única no universo. E ela é recheada de poder que realmente constrange a natureza humana a tal ponto de buscarmos a humildade no seu verdadeiro sentido e nos rendermos à direção do Espírito Santo para que possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Jamais abrir mão de contar a história de Jesus. Na lição de número 12, mensagem que vale a pena, nós estudamos o Evangelho Eterno. O mesmo que Jesus falou lá em Mateus 24:14, que esse Evangelho do Reino será pregado em testemunha a todas as gentes, aí então virá o fim. Lá no Apocalipse 14, de 6 a 12, está lá. Vi outro anjo voando pelo meio do céu com o Evangelho Eterno na sua mão, para proclamar a todos que habitam sobre a face da terra. E eu e você somos representados por esses anjos. E o que estamos fazendo? Estamos envolvidos? Fiquemos atentos, principalmente na crise que o planeta está vivendo. Fiquemos atentos, para que em muito breve possamos concluir com a missão que Cristo confiou a mim e a você. Temos a obrigação, para a honra e glória de Deus e apoio dele, de concluirmos com essa missão. Pense nisso, amado irmão.
Pense nisso, amado irmão. O último tema, o tema de número 13, um passo de fé. O verso principal, Filipenses capítulo 2, verso de 5 a 7, que diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Irmãos, vocês estão lembrados que quando Jesus ressuscitou, ninguém reconheceu ele? Porque ele ressuscitou na sua forma divina. A mesma forma que ele tinha deixado lá no céu. Quando ele aceitou se projetar no útero de Maria, ele se tornou como um membro desse planeta mortal comum. E foi conhecido e reconhecido como tal. Agora, quando ele morreu e ressuscitou, ele já não era mais depois da ressurreição, porque ele morreu a morte eterna. É isso que muitos não entendem. Ele não morreu o sono da morte. Ele morreu a morte eterna. E ele ressuscitou da morte eterna, coisa que ninguém na história do universo vai ter essa experiência. Quem pecou vai morrer a morte da serpente. A morte eterna, e nunca mais vai sair. Por isso que ele foi comparado com a serpente no deserto, que ele mesmo se posicionou diante de Nicodemos falando: como Moisés levantou a serpente, eu também serei levantado da terra. Ele morre a morte da serpente e ressuscita porque não tinha pecado. Mas quem já pecou jamais vai sair da sepultura. O dia que morrer a morte eterna. Ninguém no universo morreu a morte eterna até hoje. Então isso é algo muito sério. Jesus, enquanto viveu aqui na terra, ele se esvaziou o tempo todo. Ele tinha poder para fazer o que ele queria, mas como disse aqui no termo bíblico, deveria ser retido a qualquer custo o expressar os seus poderes. Ele não podia usar seus poderes. Por isso que ele mesmo disse aqui que as obras que eu faço não sou eu quem as faz, mas o Pai que as faz por intermédio de mim. E vocês farão obras muito maiores que essa. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: lança-te daqui ao mar, e ele o fará. Isso é um fato, irmãos. Com a fé igual a um grão de mostarda. Mas Cristo, ele não podia usar os seus poderes. Se ele usasse, perderia o sentido e o exemplo de referência para mim e para você de fazer o mesmo. Quando ele disse que nós, ao tomarmos um tapa do lado direito, que oferecesse o lado esquerdo, ele passou por isso lá na cruz. Os líderes da igreja dele, inclusive antes de mandar ele para Pilatos, cuspiram na cara dele, colocaram coroa de espinho na cabeça dele. Os soldados do templo judiaram dele antes de Pilatos judiar, antes deles entregarem para o Império Romano. E quando entregou para o Império Romano, ele tomou 2 crises de açoite, de 40 açoites cada um, tomou 80 açoites. Ficou cortado em sangue vivo, humilhado, foi crucificado, que é um crime hediondo, que não podia nem sepultar os corpos, eram jogados, amontoados para os urubu comer, para os vermes comer. Mas Cristo foi preservado, ele foi sepultado, e ao ressuscitar, aí sim, ele começou a usar os seus poderes normal, porque ele voltou no corpo que ele tinha deixado lá no céu, e ninguém o reconheceu. Um raça pura é muito diferente de uma raça caída. O raça eleita é um mortal apenas convertido, mas é um mortal. Agora o raça pura não, ele não é mortal, ele é imortal. E é isso que diz o plano da redenção, que eu e você vamos adquirir a imortalidade. Isso está registrado em 1 Coríntios 15, 51 a 53. O mistério que Paulo disse, que seremos transformados de matéria corruptível para matéria incorruptível. Aquele corpo que Jesus chegou e atravessou na parede e foi comer peixe assado com mel junto com os discípulos. Aquele corpo que foi assunto aos céus, todo mundo viu ele se projetando do chão e entrando naquela nuvem que o levou embora. Então é belíssimo, irmãos, as informações contidas dentro da mensagem que estamos estudando. Mas lembre-se, humildade absoluta foi o que Jesus teve, o que ele ensinou para mim e para você também. Nada de arrogância. Você ter autoridade com a palavra de Deus para falar é uma coisa, mas ser arrogante é outra. Você querer ser mais do que os outros, você sentir Deus em si mesmo, isso é muito sério, irmãos.
e querer ser arrogante por causa da sua posição social ou eclesiástica. Se sentir na posição de querer ser mais do que alguém. A arrogância, irmãos, é muito triste, porque faz parte do contexto que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, que nos últimos tempos terão homens arrogantes, jactanciosos, que não tem diferença nenhuma dos demais tipos de marginais que tem sobre a face da terra, de pecadores, porque todos serão conduzidos à morte eterna. Mas os humildes herdarão a terra prometida. E essa terra, novo céu e nova terra que vai acontecer aqui depois do milênio. Que façamos parte disso, meu amado irmão, minha amada irmã. O amor abnegado de Jesus, segundo tema. Irmãos, lá em Filipenses capítulo 2, verso 5, o modo de pensar de Cristo, ali revelado, é algo que mostra de fato que ele realmente se esvaziava. Se esvaziava de si mesmo para deixar o amor de Deus falar através das suas obras e dos seus atos. Que rompia a tradição, rompia os costumes, rompia tudo aquilo que a gente imagina que tem normalmente sobre a face da terra. E algo sempre novo, sempre objetivo, acontecia. Porque quando aceitamos a Cristo, vivemos em novidade de vida. Filipenses 2,7 também fala que ele aniquilou-se a si mesmo. E realmente, irmãos, o que ele passou, não só nas humilhações que ele sofreu no dia a dia, com seus conterrâneos, com os líderes da sua igreja lá na sua terra, quando ele entrou lá, que eles queriam jogar ele morro abaixo, porque ele falou a verdade lá dentro, comentando inclusive que quando Abraão, eles acharam, mas você porventura é mais velho que o nosso pai Abraão, você não tem nem 50 anos. Ele disse, quando Abraão viveu, eu sou. Eu já existia. Quando ele falou isso, eles levaram ele lá, encantoaram ele para levar ele, para jogar ele de despenhadeira abaixo. Queriam matar ele, porque ele falou a verdade. E pelo preço da verdade, ele foi parar no Calvário. E seus apóstolos, todos eles, foram sacrificados. Todos conhecem a história. O único que escapou da morte por execução foi João, mas morreu exilado lá na ilha de Patmos. Tudo porque aprendeu a lição de Cristo, de aniquilar-se a si mesmo, se esvaziar de si mesmo e ser útil na causa, cumprindo com a missão que o Senhor tem confiado. No terceiro tema, o chamado ao compromisso. Mateus capítulo 4, versos 18 a 20, temos aqui Jesus convidando os seus discípulos para iniciar a missão congregacional, para que esses discípulos entendessem o valor da missão individual somada ao conjunto da igreja. E a igreja, frente ao trabalho individual de cada um, entenderia o compartilhamento congregacional e a igreja, como missão, pudesse também cumprir com o seu dever diante de Deus e diante dos homens. Agora observe, irmãos, se inspirado nesse trabalho que iniciou com os apóstolos, que eles, logo depois que Jesus foi embora, se dispuseram a dar a sua vida em prol da pregação do Evangelho, nós estamos no momento agora dessa obra ser fechada. E nós precisamos de nos desprendermos deste mundo e das coisas deste mundo e trabalharmos no foco do fechamento da pregação do Evangelho, porque Jesus avisou lá em Mateus capítulo 24, verso 15, para a gente prestar atenção no que disse o profeta Daniel, que quando o assolador mostrasse a cara, os que estivessem na Judéia que fugissem para os montes. E o que eu e você estamos fazendo? Que dia que foi na história da humanidade que você já ouviu falar do planeta Terra ter parado e da igreja estar caída no chão, com a meia dúzia de gato pingado, uma igreja de 600 membros com 30 membros ministrando, onde pessoas idosas acima de 60 anos não podem entrar e crianças também não podem entrar. Quando que vocês viram isso na história da humanidade? Precisa de escrever, de desenhar, que o assolador já mostrou a cara? E que para terminar a obra de Deus nós vamos ter que ir para os campos o mais rápido possível. As potestades da maldade, com 70% da planeta Terra representado pelo dragão, pelo paganismo. Vocês esperam algo de bom nisso aí tudo?
Sim, devemos esperar, mas vem das nuvens do céu e não desse mundo. Aqui, o nosso tempo está acabando, irmãos. E qual tem sido o nível de envolvimento meu e seu em toda essa questão? Porque fomos chamados a um compromisso. E agora nós temos que chamar as pessoas, não para mostrar um Messias aqui na terra, que chegou e está fazendo milagre daqui e dali, mas um Messias que morreu a morte eterna e ressuscitou e agora já está aí nas nuvens dos céus. E nós temos que abraçar com isso o mais rápido possível, antes que seja tarde demais, porque Jesus confiou essa obra, essa missão, a mim e a você. E é dos campos para as pequenas cidades e nos lugares que os anjos aparecerem e nos conduzir, e que nós estaremos concluindo essa obra. A chuva serôdia vai cair debaixo de perseguição e concluiremos a obra e estaremos curando inclusive aqueles que estão doentes no meio desses acampamentos que sobre a face da terra acontecerá. No último e grande êxodo que vai nos levar de volta para a Canaã celestial, aonde originalmente Deus criou todo o universo de raça pura. E voltaremos pelo plano da redenção a fazer parte da raça pura. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quarto tema, vimos Paulo, o instrumento escolhido por Deus. Irmãos, analisando Atos capítulo 9, verso 3 a 6 e de 10 a 20, como diversos outros textos das epístolas de Paulo, nós podemos ver que ele foi chamado de vaso escolhido. Muito especial. Sendo um perseguidor da igreja como ele foi, Paulo era um cara que tinha duas cidadanias, cidadania romana e cidadania judaica. Aonde ele chegava, ele atuava, porque ele era um líder influente no Império Romano e um líder influente na liderança do povo de Deus. Não se esqueça que os primeiros 100 anos da era cristã, infelizmente, a própria igreja de Cristo, o judaísmo, perseguiu o cristianismo que Cristo chegou e apresentou, dando sequência à história do envolvimento de Deus com a humanidade. Eles rejeitaram o Messias. Veio para que era seus e os seus não quiseram. Paulo fez parte desse grupo inicialmente, mas depois se converteu, como centuriões que converteram mais tarde, como Cornélios e outros mais, que participaram de quantos e quantos crimes de execução contra o povo de Deus. Paulo foi um perseguidor. Imagine a precaução e o medo que os apóstolos tiveram de perceber esse indivíduo voltando e agora entrando no meio deles para ser um líder da causa de Deus, tendo matado, tendo perseguido e matado pessoas, como foi a conversão dele indo para Damasco para fazer esse tipo de trabalho. E foi jogado no chão, caiu do cavalo, literalmente, e ficou cego. Depois foi curado por Deus através dos seus servos. E ele foi um vaso escolhido. Completou uma missão sobre a face da terra de estender a palavra de Deus para os 4 cantos da terra onde ele deu conta de ir como mortal. E deixou um claro exemplo para mim e para você continuar essa mesma obra. Eu e você também somos vasos escolhidos. Ninguém foi chamado para ficar parado, com a boca aberta, esperando os mosquitos entrar dentro, sair, como se estivesse morto. Nós temos que nos envolver na causa de Deus. Manter o olho focado na obra e no cumprimento de nossa missão, porque não tem nada, nem um ser vivo que está sobre a face da terra, que não tem a sua missão para completar aqui nesse mundo. Dentro da natureza e dentro do mundo religioso e no mundo social. No mundo político e religioso. A diferença só está no seguinte: tem consciência disso? Está conectado com a luz ou com as trevas? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quinto tema, nós temos as exigências do amor. Irmãos, a gente estudar 2 Coríntios 5, verso 14, aqui Paulo comentou que o amor de Cristo nos constrange. De fato, meus amados, é constrangedor realmente você fazer coisas que chocam a sociedade normal. Você falar a verdade ou você praticar a verdade é constrangedor. Você rejeitar de tomar um café, que é uma coisa tão comum na história, né? Da humanidade, no comportamento social. Não, eu não tomo, obrigado. Você sabe que faz mal para a sua saúde, por isso que você dispensa. Você não beber bebida alcoólica, você não fumar, que é uma coisa que socialmente é tão comum, né? É constrangedor, mas porque o amor de Cristo nos constrange. Por amor à nossa saúde e à saúde daqueles que vivem ao nosso redor, nós procuramos testemunhar amorosamente acerca disso. E isso é constrangedor, como muitas outras coisas, é mais ainda.
Você trazer uma pessoa que você nunca viu hospedar dentro da sua casa, coisa que é tão perigosa hoje em dia, mas muitas vezes deixamos de hospedar anjos. É constrangedor, mas o amor de Cristo nos constrange, nos dá a segurança e nos dá a proteção necessária para cumprirmos com a nossa missão. E hoje mais ainda estará acontecendo isso. Estaremos realmente hospedando, quem sabe, não só os nossos irmãos, os escolhidos de Deus que estão sobre os 4 cantos da terra, mas estará chegando gente daqui e dali para acampar conosco. E que muitas vezes pode ser algum anjo também, que logo vai mostrar as caras, fala, não, eu vim cá para te levar para você pregar lá para o Xi Jinping. Não, vou te levar para você pregar lá para não sei mais quem, presidência de tudo quanto é canto da face da terra, com tudo quanto é tipo de governo que existe, de direita, de esquerda, de centro, porque não é partido político, nem de centro, nem de esquerda, que nos vai trazer segurança ou salvação, mas em Cristo Jesus. E nós temos que estar dispostos a simplesmente aceitar a missão e cumprir com ela. Não importa se vamos terminar com a nossa vida deposta e em breve ressuscitar, ou se vamos ser transformados vivos quando Jesus chegar a ir para o encontro dele nas nuvens dos céus. Não importa se vamos levantar entre os ressurretos, ou se estaremos entre aqueles que serão transformados vivos para ir ao encontro com o Senhor nos ares. De uma maneira ou de outra, estaremos contados entre os salvos, dentre aqueles que viverão a vida eterna, como raça pura. Mas as exigências do amor, nós poderíamos citar aqui 3 pontos básicos que nos conduzem nesse caminho. O primeiro deles é a gratidão. As pessoas que não têm espírito de gratidão, irmãos, é muito difícil elas conseguirem progredir espiritualmente. E a gratidão tem que ser primeiro a Deus e depois aqueles que nos cercam. As pessoas que às vezes você menos espera é que estarão salvando, quem sabe, a sua vida ou te servindo de uma maneira como instrumento vivo na mão de Deus. Ter espírito de gratidão é fundamental. O segundo ponto é ter foco na missão. Tudo que a gente faz nesse mundo tem que estar focado na missão, porque o amor de Cristo nos constrange. A missão, a obra de Deus, a vontade de Deus deve ser foco de prioridade na nossa vida. Procurar em primeiro lugar o reino dos céus e o resto vos será acrescentado. E o terceiro ponto que a gente não pode abrir mão de forma nenhuma é de alimentar a nossa fé. Estudar a lição, ouvir a lição, pregar a lição, ensinar a palavra de Deus, pregar a Bíblia, pregar a palavra viva de Deus. Isso é foco, irmãos. Isso estrutura a nossa fé, isso alimenta a nossa fé. São lenhas poderosas nessa fogueira que vai conseguir nos manter de pé. Em toda manhã podemos, de fato, estarmos satisfeitos em olhar para o céu e dizer, eis o nosso Deus a quem nós aguardávamos. E ter convicção de que realmente estávamos fazendo está correto. Não perdemos tempo. Fomos vitoriosos. No 6º tema, o compromisso do amor. Irmãos, analisando João capítulo 21, 18 e 19, nós podemos ter um vislumbre aqui de que realmente o alto custo de ser salvo é lembrar em primeiro lugar do sacrifício de Cristo. Que se eu optar em ir pela perdição, é o mesmo que dispensar o sacrifício de Cristo ou participar da execução de Cristo. Porque se Ele salvou para mim, salvar a mim e a você, como que eu rejeito isso? Algo tão grandioso. O sacrifício do Filho de Deus é o primeiro ponto a ser observado aqui. O segundo ponto, Ele orientou. Se alguém quiser vir após mim, chegar nesse pódio de vitória, que eu estou chegando e eu vou chegar, negue a si próprio, tome a sua cruz e siga-me. Pega o eu. Enterre esse eu, e que o eu divino responda por nós, que Cristo possa ser a nossa resposta, sempre. E tomar a nossa cruz, cada um tem a sua cruz. Colocar nos ombros e seguir em frente. E o terceiro ponto, viver pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Irmãos, na eternidade, nada do que fazemos parecerá um sacrifício. O investimento de tempo e esforço será sempre recompensado. E que alegria é transformar o nosso amor em ação. 7º tema, uma obra urgente. Eu queria citar um texto da Pena Inspirada, de Testemunhos para a Igreja, volume 9, páginas 116 a 117, que diz o seguinte: os dirigentes da causa de Deus, como sábios generais,
devem delinear planos para fazer movimentos de avanço ao longo de toda a linha. Devem dar atenção especial à obra que pode ser feita em favor de seus amigos e vizinhos. A obra de Deus na terra jamais poderá ser terminada a não ser que os homens e mulheres que constituem a igreja concorram ao trabalho e unam seus esforços aos dos pastores e oficiais da igreja no desfecho desta missão. Que Deus abençoe a mim e a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Que façamos parte urgente da conclusão deste trabalho, para que em muito breve possamos abraçar uns com os outros e com o nosso eterno Salvador. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por esse trimestre com lições tão marcantes em nossa vida e que nos prepara para continuarmos no cumprimento dessa missão, mesmo em meio a essa pandemia que o planeta está sofrendo, mas estamos alegres e felizes por ter a certeza que Tu está voltando. Nos envolva nessa questão, Senhor. Nos envolva nessa missão e nessa obra, para que em muito breve possamos verdadeiramente Te abraçarmos e ficarmos livres para sempre do pranto, da dor e da morte, vivendo na eternidade. É o que Te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.